Não acho que é mais, eu acho que é mais interessante vermos este documentário. São 25 minutos, pá, e é sobre o 25 de Abril, meu, porra, por amor de Deus. Estamos no dia da liberdade e não vamos ver um documentário sobre o 25 de Abril? Vais ao Abo, talvez. Logo vemos, já vamos ver isso tudo. Esperem lá, ainda temos tempo, malta. Até às 3 temos tempo. Canal História, bora. Diz aos nossos filhos, se alguma coisa correr mal, que eu fiz isto por eles. Peço desculpa. Caraças. Deles. Nada foi igual até hoje. Grande Paulo Carvalho, pá! Modificou. Foi talvez das experiências mais fantásticas. Olha, a Eldivers 2 era um bom mais jogo para felizes hoje. Ao dizer sim, contem comigo, eu senti-me pela primeira vez livre. Depois de tudo isso que me aconteceu, posso morrer feliz. Não perdoou aos fascistas terem feito com que no 25 de Abril não se estivesse aqui concretamente. Como é que é, Nero? Vamos com calma. 25 minutos de uma revolução. Bora, malta. Nasci em 74. Eu nasci em 93. O início do Muito processo depois. que leva ao 25 de Abril, eu situo na realização do Congresso de Combatentes Quase nos 20 anos do que 25 de Abril. houve em 73, 1 a 3 de junho no Porto, organizado, portanto, pelo poder e pela reação que houve contra este Congresso, organizado por militares do quadro permanente. Andávamos nós nessa discussão quando, de repente, o poder produziu os famosos decretos em que os oficiais milicianos tinham a capacidade de ascenderem na hierarquia nos mesmos termos que os oficiais do quadro. Então, numa altura em que nós já estamos com 12 anos de guerra, à espera de que seja encontrada uma solução política para esta guerra que não pode ser ganha militarmente. A solução política não só não surgia, como, pelo contrário, eram agora tomadas medidas que nos insultavam. Ok. Portanto, a revolta foi por causa qual foi por causa dos militares. Os militares estavam a sentir-se apertados, então. Eu me posiciono que ia para lá a pensar, eu vou aproveitar isto para gerar aqui uma movimentação maior, porque o objetivo não são os secretos, o objetivo é é abrir os olhos a esta malta toda para ver a situação inaceitável que se vive no país. Ok. E ali é dado, de facto, o grande pontapé de saída do movimento. Ok. E elegemos aquilo que chamamos uma Comissão Coordenadora Executiva, a CCE. Ficou o Vítor Alves, o Otelo e eu. E elegemos elementos dentro do Exército para um futuro diretório militar. E esses elementos foram apenas dois, Costa Gomes e Spínola. O general Spínola era profundamente ambicioso e vaidoso. Certo. O general Spínola era um grande militar, mas um péssimo político. O general Costa Gomes era um notável político, era muito mais inteligente e muito mais preparado. Ok. Aprovámos um documento que tem uma importância grande. Nesse documento, sem qualquer São 93, malta. é 93. em relação ao ultramar, é reconhecido o direito de todos os povos à sua autodeterminação, com todas as consequências que isso possa ter, Ok. inclusive a independência. É em consequência desse plenário que há uma denúncia qualquer, por quem lá esteve dentro, possivelmente, que fazem desencadear transferências de 4 camaradas nossos. De Ok. facto, sem dúvida nenhuma que o Vasco Lourenço era o principal. Portanto, o Telo assumiu as responsabilidades que eu tinha. E Portanto, os depois gajos andaram a propôs-se sabotar o andar muito bem. movimento. Mandaram os gajos para os Açores antes disto. O poder sente que Obrigado. precisava de tomar algumas medidas, promoveu aquilo que ficou conhecido pela Brigada do Reumático, que é a prestação de vassalagem pelos generais
e almirantes ao poder. Em consequência da publicação, em 22 de fevereiro de 74, de um livro do Jornal Spínola chamado Portugal e o Futuro. Ok. Sr. Marcelo Caetano chamou-me, era uma quarta-feira de cinza, chamou-me a São Bento, tivemos uma longa conversa, que terminou com ele dizendo-me que ia a Belém apresentar a sua demissão. O Alberto Tomás não só não aceita a admissão, como diz, não, o senhor vai continuar como Presidente do Conselho de Ministros. O que ele lhe disse é de uma injustiça muito grande que é, em relação ao Helena? Dr. Marcelo Caetano. O senhor criou o problema, resolveu-o agora. Ok. Dia 15 de março é apresentada a exoneração de Costa Gomes e de Spínola das funções de chefe de Estado-Maior-General e vice-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Ok. Uma tentativa frustrada, feita muito atabalhoadamente, em cima do joelho, no meio do movimento, mas sem ser propriamente a estrutura do movimento a fazê-la. E depois houve as consequências do 16 de março para as pessoas que o realizaram. Todos presos, camaradas nossos que ontem estavam connosco, que estavam a conspirar connosco, etc. Portanto, houve um 16 de março em que tudo falhou. Nas Caldas da Rainha, já se percebeu. Portanto, ainda houve golpes antes do golpe e esses golpes falharam miseravelmente. Como é que é, Eu Helena? faço uma proposta. É que agora, sem qualquer ambiguidade, nós nos empenhamos numa operação militar que derruba o governo. Certo. Isso tem que ser antes do 1º de maio. Porque até ao 1º de maio, durante o mês de abril, a PIDE vai ficar empenhada para prender os comunistas e a malta do MRPP, a malta do PC e tal. Depois do 1º de maio, vai começar a interrogar o pessoal que foi detido em consequência do 16 de março. Não podia ser um fim de semana. Aliás, o 16 de março foi a última tentativa Bem, feita isto ao é fim de semana. tenso. Todas as tentativas feitas no fim de semana ao longo da ditadura falharam sempre. Para maior segurança, na semana 22 a 26 de abril, o movimento tem que ser desencadeado. O que talvez tenha surpreendido é o facto de que o movimento tenha sido um movimento não das cúpulas militares, mas das bases. Certo. O plano de operações foi combinado e falado. Mas depois, à boa maneira militar, havia um papel para escrever. Um trabalho solitário, ali em minha casa, para encher folhas de papel formato A4 e tal, para as unidades todas. É a ação mais importante e que melhor resultou, melhor planeada e melhor executada, que jamais Deve ter as dado, Forças sim. Armadas O que é que ele estava aí a escrever? em toda a Não sua estou a ver. história. E eu pensei, bem, se eu ponho para aqui, se eu começo para aqui a conquistar objetivos e tiver uma Então força dá-lhe que bem. possa ser atrativa para as forças contra adversárias, então elas concentram-se ali junto àquela Não força consigo que ver o que é que ele está a escrever. parece ser a grande força da Revolução e eu vou tomando os outros objetivos todos. Foi feita uma ação simultânea, Eu vou à Twitch. à mesma hora, com uma diferença de minutos, no Porto, em Lamego, em Chaves, Vai depois tudo em por aí Aveiro, abaixo. Viseu, Figueira da Foz, Santarém, Grande Guipa, grande etc. abraço. Toda essa gente se movimentou. Tu vais lançar para a senha para os meus camaradas da região militar de Lisboa. Era inclusive troll, das Novas sim, já vi, também, já vi. Começarem a preparar. Sim, mas ele já devia ter dito alguma coisa pessoal do estúpida para eu ter material ocultado. para a missão. E a escola é que são os coisas. Só se foi depois do adeus do Paulo Carvalho. Portanto, era a música do Festival RTP da Canção de Exato. 74. Foi escolhida justamente, ou principalmente, porque não levantaria suspeita nenhuma. Era preciso atingir para todo o país. Ok, confirmar que em então peraí, Lisboa- foi mesmo estrategicamente escolhida a música do Paulo para difundir para isto. Portanto, o Paulo estava dentro da cena. Já tinha a operação arrancada. Posso já apanhar aí, 15 Penela? de abril, finalmente pude entregar o meu manuscrito da Ordem de Operações ao Garcia dos Santos. E ele só no dia 23, cerca das 2 da tarde, é que finalmente me entregou para o anexo de exemplares. Vários do anexo de transmissões e depois meti tudo para numa pasta de James Bond. Aí, E, caraças. marquei encontro com os camaradas da ligação, os oficiais que iam fazer a ligação. Chegou-me o papel escrito, já com a hora, com os detalhes todos, com as redes rádio, etc., que aquilo também não foi discutido, com o nome de código
do aeroporto, etc. Brutal isto. Já fui dormir para a Ponte. Ao nível de trabalhar, imaginem, a malta quando pensa no 25 de Abril não pensa na trabalheira toda que isto deu. Isto é bem interessante ver. Tipo, como é que eles combinaram isto tudo, como é que redigiram as coisas, como é que fizeram difundir esta cena toda. Isto é brutalíssimo. E há o risco associado de fazeres uma coisa destas num regime ditatorial. Tipo, isto é espetacular, man, de ver. Documentário brutal este mesmo. Chama-se 25 minutos de uma revolução. No canal História. Hoje em dia tinha dado leak no Twitter e estava o Marcelo Caetano já em cima dos... Pedir, transmitir a ideia... Mano, só a ideia genial de que tipo, eles tinham que fazer isto antes do 1º de Maio porque pensaram que a PIDE ia começar a interrogar os gajos que tinham sido apanhados no 16 de Março. Mano, a instrução de que a senha seria transmitida, seria para transmitir às 0h20 do dia 25 já, 25. Portanto. Sim. E chega o Carlos Albino ao escritório. Chega com o LP debaixo do braço do José Afonso. Manuel Tomás, eu tinha imensa confiança nele. Imaginem, esta palavra é uma palavra muito expressiva aqui. A confiança. Tipo, a confiança que estas pessoas tinham que ter todas umas nas outras para ter a certeza que não iam ser denunciados. Imaginem, bastava um deles ter explicado aquilo que ia acontecer, bastava ter havido um bufo para isto ter ido por água abaixo. E foi assim que no dia 24 o chamei à parte num sítio insuspeito, a igreja de São João de Brito. Olhamos um para o outro e sentámos. E ele diz: Manel, é hoje. Eu preciso de saber se tu alinhas objetivamente o que é que nós temos de fazer. Então, Manel, o que nós temos de transmitir é o Grande da Vila Morena. Tinha que haver um esquema para haver segurança na transmissão da senha. E, portanto, só podia ser gravado. Então, vamos gravar então uma rubrica de poesia. Começamos com o Grânula. Eu vou ligar o Leite Vasconcelos para ele estar às 7 horas na Rádio Renascença. Espetáculo. E eu agora, durante a tarde, enquanto tu vais tratar dos textos, dos poemas, eu faço a sonorização, portanto, desses 2 poemas. Mas não é nem para isto. Convoco o Leite Vasconcelos, encontramos às 7 da tarde na Renascença, acabámos aquilo, eu pego na bobina, enfim, as bobinas. Mano, a Renascença teve um papel extraordinário nisto. Pai, um papel extraordinário mesmo. De rádio, de fita de arrasto, e fico com a bobina. O Telo, como eu combinei com ele, enviou-me um telegrama: Tio Aurora segue Estados Unidos da América, 25.03, um abraço para António. Espetacular. Eu jantei em casa e às 9 horas despedi-me da minha mulher e vim para o Cortando. Espetacular. À espera que ficasse depois do adeus. Pá, ouçam, que cena incrível. Que cena incrível, meu. Quem me abandonou. E eu pensei, pronto, então isto aqui está garantido, pronto, agora a região de Lisboa está a agitar, está a mexer, as unidades, agora só falta a confirmação. Aí é que foi o meu medo. Grande La Vila Morena, à meia-noite e 20. Sabem uma cena engraçada? Vou-vos contar, eu contei isto no podcast, mas vou contar aqui. O meu avô teve-me a contar que durante a madrugada do dia 25, basicamente houve uma mobilização muito grande de militares, tipo, que veio de todo o país para Lisboa. E eles tiveram a contar, o meu avô teve-me a contar no outro dia, que basicamente o acordaram tipo à meia da noite para ele ir tipo dar um jantar, não é um jantar tipo à meia da noite, a não sei quantos militares no colégio militar na altura. Tipo uma cena absurda. Foi o pequeno almoço, a minha mãe está a dizer que foi o pequeno almoço. Preparar o pequeno almoço para os militares todos que iam para a operação. Portanto, imaginem, o meu avô teve um papel importante no 25 de Abril. Espera lá, deixa-me só aqui. Sim, porque os gajos também tinham que comer, não é? À meia-noite e 19 e pouco, eu fiz sinal ao Paulo Coelho que meia-noite e 20 tinha que entrar. Mas ele lançou uma faixa para ler uma publicidade. E começa aí eu a olhar para o relógio e ele, calma, e eu da central fazia-lhe sinal. Bom, meia-noite e 20 e 10 segundos.
E aí 15 segundos. Ui. Hoje 19 segundos. Eu arranco por isso simplesmente com a bobina. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Foi em poema, não foi? Depois entrou a música, é isso. Grândola Vila Morena confirma a todos os meus camaradas de norte a sul que vai acontecer. Na região militar de Lisboa as unidades se movimentaram já estão a ocupar objetivos. Ok, espetacular isto. Estava a preparar as notícias, precisamente, ocuparam neste a caso, que iria ler às 4 horas. Da manhã. E entraram os militares por ali. Há um momento que entram os militares no Rádio Clube Português. E o capitão Santos Coelho disse-me de uma forma muito lacónica, muito sintética, era um movimento militar para derrubar o regime. Pimba! E o gajo ali em pânico. Havia objetivos específicos a tomar conta do aeroporto. 150 polícias, mais 40 PIDES. Armados. Até os e não era de canivete. De pistolas e pistolas metralhadoras e espingarda. Ai, a caraças. Claro que foi-lhes dito que nós estávamos ali porque tínhamos notícias que havia um ataque terrorista nessa altura. Estava muito na moda, um ataque terrorista aos aeroportos. Ai, é bem. E eles ficaram indecisos quando deram para elas. Já não podiam fazer nada. Ai, a caraças. Olhem a manha. Os objetivos principais que estavam no plano de operações estão todos ocupados. E quando se põe, enfim, a necessidade de ler o comunicado, é-me perguntado a mim se eu quero ler o comunicado pelo capitão Santos Coelho, e eu digo que sim. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas... Estou à procura de possa passar de um para o outro, que aí a meio, quase no fim do primeiro comunicado do NDC. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não... Eu dava passadas de um momento para o outro, tipo uma fera enjaulada, é nosso, é deles, é nosso, é deles, e de repente ouço isto, bem, e dei por mim aos saltos, que nem um doidinho, sozinho, a gritar, já ganhámos, já ganhámos, já ganhámos. Eu estava em casa, estava com o meu irmão António, estávamos a ouvir música, estávamos a ouvir os Doors. Os Doors, brutal. Riders on the Storm. Riders on the Storm. O homem a jogar Need for Speed. Por qualquer razão, o meu irmão ligou o rádio e no momento em que o meu irmão ligou o rádio... Sinal de classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais. Eu na altura trabalhava no jornal O Século. Ok. Fui a correr para o jornal, não é? Espetáculo. Eu fui acordado às 4 da manhã. Às 4 da manhã pelo diretor da então emissora nacional, que me disse que era a Revolução. O Garcia dos Santos tinha conseguido montar oficialmente, por proposta dele, uma linha telefónica direta da Escola Prática de Transmissões em Sapadores para o posto de comando da Pontinha. E essa linha direta foi na Pontinha, era importante. Foi ali à frente. Porque era na Escola Prática de Transmissões em Sapadores que se fazia... Passava todos os dias por aquele quartel, pá. O quartel onde isto arrancou. A escuta de todas as redes ministeriais, inclusive com o ultramar. Às 5, agora hoje em dia já não é, já nem sei o que é, na verdade, se até é um museu. Morava em Alvalade e diz, Sr. Presidente e tal, temos aqui um problema gravíssimo, para a Revolução está na rua, para as tropas da rua, eu vou para o Monsanto outra vez, porque ele no 16 de março tinha lá estado. Não, eles já conhecem o Monsanto, é melhor não, Vossa Excelência vá para o Comando-Geral da GNR, porque aí está seguro e tal. Claro que não, nota-se por este comentário. Se alguém o levou para lá, eu não me custa acreditar que não tenha sido uma forma de precisamente impedirem que ele pudesse manobrar de uma forma distinta. Quando o Salgueiro Maia, que começa de facto a sua ação às 3 da manhã, a preparar o pessoal para sair, chega a Lisboa às 5 e tal da manhã, Lisboa está tomada pelo NFA. De manhã, muito cedo, uns amigos meus me ligaram assim, olha, hoje é que é. É uma esquadra GNR. As maiores emoções foram vividas, de facto, no Torreio do Paço. O Salgueiro Maia teve um comportamento muito bom. Eu disse-lhe quem era, ele conhecia-me. O quartel da Pontinha é uma universidade. Não estás a confundir com a Europeia, não é esse quartel. E eu não é esse sítio que estamos a falar. É no centro da Pontinha mesmo. Meio escondido. Que o Salgueiro Maia olha para mim e diz-me assim, opá, você se quer tirar fotografias, tire, mas esteja visível, não ande escondido. Pimba.
Assisti inclusivamente a uma altura muito complexa em que os homens de Cavalaria 7 ouviram ordem para disparar contra nós. Os soldados começaram, do lado lá, a recusar disparar. E então veio o Major Pato Anselmo negociar com o Salgueiro Maia, então fazer uma proposta ao Pato Anselmo. O senhor ou der ao movimento ou rende-se. Ele teve muita dignidade, nem me rendo, nem adiro ao movimento. Se quiserem, prendam. O poder formalmente foi entregue no Carmo, mas foi ali que caiu. Pronto. O Salgueiro Maia assume o comando através da coluna com que veio para Santarém. E vai David, pá. fazer cerco ao Comando-Geral da Cada vez bem está. Brutalíssimo. O Carmo ficou compacto, não se podia circular. Por volta do meio-dia e meio, em que então, com o secretário de Estado, que era o Nuno Távora, fomos os mensageiros... Não é, mas não estamos a falar desse, Rebelo. O quartel-general era o da Pontinha. O da Quinta das Conchas devem ter saído lá alguém. Eu vejo que aqui está, o centro está a demorar muito. Para o... Pronto, malta, chegou o facho. Lá da janeiro. E a ordem que eu lhe dou é esta. O senhor vai obrigar, e o senhor General Comandante, a obrigar a rendição para o professor Marcelo Caetano, que está aí na janeiro. Fui do primeiro à casa do General Spínola. O General Spínola disse-me que não assumia a chefia de um governo contra o governo, o que ele considerava o seu governo legítimo. Dispararam várias rajadas de metralhadora para as paredes do quartel. Marcelo Pato foi para o jornal, para a casa do jornal. Afinal, malta, isto não foi assim tão pacífico quanto isso. A dizer-lhe que se rendia e a pedir ao jornal para ir ao quartel de Janeiro, no Carmo, porque não queria que o poder caísse na rua se rendesse a um capitão. E eu fiquei com essa atravessada, caramba. Porque eu tinha intenção de Maia, ou brigas do Marcelo Caetano na rendição. E passados cerca de meia hora disseram-me, já falámos com o General Spínola, que está a caminho do Carmo, e eu voltei para o Carmo, onde contei tudo ao professor Marcelo Caetano. Ele estava num pequenino quarto. Claro que valeu a pena. Pedro, onde nós Claro que valeu a pena. Olha, digo-te já, antes de mais ter o país falido do que não ter liberdade. Foda-se, por amor de Deus. Isso é uma questão, ó Pedro. Enquanto aguardava. Isso é uma questão para ti. A forma de sair. Para mim não. O que iria acontecer ao ultramar e às pessoas. Isso é aderindo à tua narrativa, que sinceramente não concordo com ela. Pretos e brancos acreditavam nele. As pessoas viviam nitidamente pior nesta altura do que agora, meu. Spínola depois contactou já no lado do campo com o Salgueiro Maia, recebi essa indicação, o professor Marcelo Caetano vai para o posto de comando. Não faço ideia. A certa altura sugerem ao professor Marcelo Caetano que ele saia por umas janelas e por umas varandas e pelas traseiras que iam dar à rua 1º de dezembro. O professor Marcelo Caetano disse, sai pela mesma porta por onde entrei. Está o chat do YouTube. O professor Marcelo Caetano desceu as escadas, em cada degrau da escada estava um soldado da GNR com o capacete de aço e as lágrimas a correrem-lhes para a cara abaixo, a apresentar armas, e ele entrou dentro do Chaimite, fez-me um sinal e disse-me, meu Deus Pedro, até quando Deus quiser. Falhou uma coisa, de facto. Houve 2 ou 3 unidades que não tiveram a capacidade suficiente para dominar as unidades. O Forte Caxias não é tomado, era uma das companhias que tomava o Forte Caxias, e outra companhia era precisamente para António Maria Cardoso. Um grupo de jovens, na maioria mais velhos do que eu, com uma enorme bandeira portuguesa, gritando
essencialmente a palavra de ordem que se ouvia mais era liberdade, liberdade, liberdade. Em frente ao Teatro de São Luís, a polícia estava ali entrincheirada. Sem qualquer explicação, abriram as janelas, puseram as metralhadoras de fora e as pistolas e começaram a disparar. E senti, fui atingido. E feriram ali uma porção de pessoas, mataram 4 mortos. Aí é bem, caralho. E muitos feridos, não é? Foram levados depois em ambulância para o hospital. E quando vinha a sair, há um tipo... Enfim. Não se fala muito sobre isto, sabem? Isto é um bocado abafado nestas situações que aconteceram. Que me agarra no braço esquerdo e que me pergunta assim: onde é que tu vais? Eu, não sei nada nenhum, eu vou para casa. Vou para casa, não sei o quê. Isso é o que tu pensas, não vais a lado nenhum. Lá fui para o calabouço e depois fiquei ali durante horas sentado numa cadeira, numa sala fechada. Foi preso mesmo. Enquanto eles me iam massacrando com perguntas e pancada. A rendição do Silva Paes e dos agentes... Bem, pior dia para ser preso é no dia 25 de Abril, mano. Os gajos deviam estar mesmo desesperados já, a verem que iam sair do poder, devem ter arriado no gajo. Os que lá estavam dentro só vem a dar-se já por intervenção do próprio Spínola. A convicção que eu tinha, e que eu tive naquele momento, muito clara, é que eles acreditavam que ainda iam continuar. Mas depois, mais à noite, eu fui para a zona da PID, onde já tinha havido tiros e não sei o que mais. E então eu lembro-me, fotografei um PID em cueca. Epá, porra, meu, isto não é nada fixe. Tweets. Tenho algumas fotos que fiz lá dentro. Deu-me um certo prazer ver aquilo tudo. O Spínola põe outra vez em questão a questão do ultramar. Que foi extraordinariamente grave que tivesse que ser alterado o que estava previsto no nosso programa e, portanto, e que não me permitiu uma paz imediata. No entanto, se a despolitização tivesse sido feita de outra forma, teríamos evitado milhares de mortos. Nós preparámos tudo muito bem, mas não preparámos bem ao dia seguinte. E ficámos numa situação quase do estilo daquela história que se conta, de que o exército, tendo conquistado a cidade, depois, não sabendo o que fazer à cidade, decidiu devolvê-la ao rei. Eu fiquei no posto de mando até à 1 da tarde, cerca de 1 da tarde, dia 26, 1h30, e nessa altura não estava ninguém no posto de mando. Então toda a gente tinha saído para ir ver a Revolução, arrumei as granadas para estar ali espalhadas pelas mesas do posto de mando, arrumei aquilo tudo e tal. Apaguei a luz e fechei a porta e vim embora. Tá, depois foi gerir esta cena toda. Muito fixe isto, digo já. Grande comentário. Grande comentário, muito giro. O que é que eu acho do desdém do PCP ao 25 de novembro? Mano, o que é que eu acho? Acho um disparate, mas o que é que eu hei de fazer mais? Não hei de fazer nada. Mas pronto, olhem, sim senhor. Grande comentário, muito bom.